Ultimamente, de uns 2 anos para cá, a mão de obra tem sido mais difícil de encontrar. Colheita muito cara, diárias variando aí de um terreireiro R$200, recolhedores mais eficientes aí a R$800, até mais que isso. O casal lá aqui na fazenda, em torno aí, tá tirando em torno de 60 latas por dia. Olha, é uma coisa muito difícil, sabe? Porque a gente tem feito de tudo aqui para resolver esse problema. Numa média aí, mais ou menos semanal, R$4.000 por semana. E eu faço essa pergunta, nós fazemos aqui sempre. Onde é que está esses tantos desempregados? Desemprego ou mão de obra faltando? Como explicar tanta gente desempregada e o setor agrícola, principalmente no setor cafeeiro, sofrendo com a falta de mão de obra? Você sabia que um apanhador de café pode ganhar mais do que um profissional com curso superior na cidade? No Pé do Café de hoje, nós vamos falar desse assunto tão polêmico e tentar entender como é essa questão na cafeicultura. Fica com a gente! Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Grão de Ouro Agronegócios. Uma empresa AgroGalaxy. Olá, amigo cafeicultor! Olá, amigo que ama o café e gosta de saber das histórias, dos detalhes de produção do nosso querido cafezinho. Essa é uma época de colheita e o cafeicultor está numa correria danada. Nessa época, a gente aproveita para tratar de temas que são parte da cafeicultura, mas que muitas vezes não percebemos por conta mesmo dessa correria. Então hoje, como eu disse, vamos tratar do assunto mão de obra. E especificamente vamos falar dessa falta na cafeicultura. Como eu venho sempre dizendo aqui para quem acompanha o nosso canal, mas não é cafeicultor, quando a gente bebe uma xícara de café, não sabe o trabalho que tem envolvido nisso. Pode parecer que é só plantar e vir pegar os grãos dali 6 meses e entregar para o comprador. Mas nesse meio tem um trabalho muito grande a ser realizado. E um dos problemas que se tem enfrentado é justamente a falta de pessoas para realizar esse trabalho. Olha, a mão de obra hoje é um problema que não é regional, eu acho que é um problema nacional. Porque todo setor que você conversa está com deficiência de mão de obra. Aqui na roça, por exemplo, a gente está carente demais. Contrata empregado, dá treinamento, mas eles parece que querem um emprego, não quer o trabalho. Ultimamente, de uns 2 anos para cá, a mão de obra tem sido mais difícil de encontrar. Porque o pessoal está preferindo mais, tá tendo muita oferta de emprego às vezes na cidade e o pessoal está preferindo ficar por lá. E aqui a mão de obra, que a gente encontra aqui é a mão de obra das pessoas mais de idade, assim. E elas já são aposentadas, então complica. Eu acho que tem que haver alguma mudança, alguma atitude, isso aí de incentivo para quem ficar no serviço, ter benefício, alguma coisa assim, tanto por parte do patrão quanto por parte do Estado, que eu acho que é uma responsabilidade de todos, porque senão no futuro nós não vamos ter mão de obra. Nós estamos aqui totalmente mecanizados, mas nós temos uma máquina, mas não tem quem opera essas máquinas. Um fator que o cafeicultor tem que estar sempre atento são os custos. Ah, mas o preço do café está bom. Sim, mas junto com isso, tudo subiu. Adubos, defensivos, maquinários e também, é claro, a mão de obra. Quem está assistindo esse vídeo pode pensar que a remuneração de um colaborador na fazenda é muito pequena e por isso não atrai pessoas. Mas em época de colheita, essa remuneração é bem acima da média salarial das áreas urbanas. Na PAN, o pessoal aqui ganha por produção, sendo que hoje um dia o casal lá aqui na fazenda em torno está tirando em torno de 60 latas por dia a R$17 cada lata, 60 litros. Numa média aí, mais ou menos semanal, R$4.000 por semana. Enquanto um vai apanhando, um vai puxando o pano, o outro já vai soprando, banando ali. Então acaba que o tempo que eles param ali é muito curto. Tem que ter uma experiência com a maquininha, com o soprador, saber banar o café direitinho. Tem que ter uma certa experiência, uma malemolência ali para conseguir tirar essa produção. Pessoal, uma pausinha rápida, só para lembrar. Senta o dedo no like e se inscreva no canal. Lembrando que isso não gera mão de obra. Cada região produtora de café tem sofrido de maneiras diferentes.
com a falta de mão de obra. O nosso amigo Sebastião Brinatti vai falar agora da região das Matas de Minas. Tudo bom aí, Sebastião? Como está essa questão aí? Olá, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a mão de obra nas Matas de Minas. Esse ano que vivemos a colheita mais cara da história da nossa região. A questão da mão de obra ela já vem sendo um problema relatado pelos produtores há vários anos, mas nesse ano de 2022 nos assustamos bastante. Colheita muito cara, diárias variando aí de um terreireiro R$200 a recolhedores mais eficientes aí a R$800, até mais que isso, oscilando bastante de região para região, lavoura para lavoura. Produtor que ficava às vezes só acompanhando a safra e no pós-colheita, gerenciando ali, ele teve que, como dizemos aqui, cair para dentro, e foi uma safra desgastante. A mecanização é um desafio para a nossa região, a declividade faz com que praticamente 100% da nossa cafeicultura seja manual, principalmente processo de colheita, ou semi-mecanizada com aquelas maquininhas de colher, mas o que já tem ajudado muito, mas a colheita mecanizada ainda é um desafio muito grande. Acredito que nós já estamos em processo de adaptação, mas isso é a médio e longo prazo. A curto prazo, o que a gente tem feito? Variedades escalonadas, com estágios de maturação escalonados. A gente tem trabalhado já com alguns catucaís, com bastante arara na nossa região, onde a gente consegue ter um adiantamento do início da safra e um prolongamento do final. E isso nos propicia trabalhar com um menor número de trabalhadores por um maior período de colheita. Então já é uma forma de trabalhar isso aí. Os tratos culturais, nós já temos trabalhado com tecnologias para evitar produtos mais eficientes, para evitar o máximo que a gente consegue de mão de obra, de dependência de mão de obra. E o principal, ser produtivo. Porque eu sempre falo que lavoura carregada de café não falta mão de obra para colher. A dificuldade é uma lavoura com baixa carga, ninguém quer entrar lá para colher, e quando colhe, o custo é muito elevado. Nós tivemos medidas absurdas esse ano em lavouras de baixa carga por causa disso. Uma lavoura carregada, o custo para se colher é menor e sempre tem gente querendo apanhar. Então, a cada dia que passa, nós estamos vendo que o produtor ele tem que ser mais eficiente, mais produtivo. Vamos conversar com o Leonardo, que está lá no Cerrado Mineiro, para saber como esse problema tem afetado a região. Bom, como nós temos uma topografia muito favorável aqui na nossa região do Cerrado Mineiro, isso facilita demais e reduz drasticamente a utilização de mão de obra. No quesito colheita, por exemplo, até 1 ano, 2 anos atrás, a gente ainda colhia os cafés de primeira safra com mão de obra. Esse ano agora, e o ano passado, grande parte das nossas lavouras de primeira safra, nós estamos colhendo através de colhedeiras já, Nós adquirimos esse conhecimento, logicamente os consultores, o pessoal, os produtores também, cada vez mais em busca desse conhecimento. As máquinas que estão chegando para nós aqui também já estão chegando com um nível de tecnologia muito bacana, e essa regulagem bem feita tem nos propiciado colher um café de primeira safra aí já de forma mecanizada. Os demais manejos na lavoura, como adubação, pulverização, 100% mecanizável, Nós não temos lavouras aqui, ou se tiver na região do Cerrado aqui, poucas lavouras que dependem de mão de obra para esse tipo de serviço. Bom, pessoal, aqui na região do Cerrado Mineiro, acredito que assim como em outras regiões também, a gente tem uma séria dificuldade em encontrar mão de obra especializada. Por exemplo, tratoristas, o pessoal que mexe e trabalha em colhedeiras, esse tipo de mão de obra a gente está com dificuldade de encontrar sim. Agora essa mão de obra para fazer a desbrota, a capina, o serviço corriqueiro, esse repasse, a gente ainda tem sim essa mão de obra ainda, não digo em abundância, mas não está em escassez nesse momento. Acredito que vai ser uma dificuldade que nós vamos passar ao longo do tempo aí, mas nesse ano, por exemplo, não faltou mão de obra não. O salário médio aqui na região do Cerrado Mineiro, falando em termos de tratorista, a gente avalia que é em torno de 2 salários mínimos mais horas extras. Então o que a gente tem feito é realmente buscado tecnologia e conhecimento para que a gente possa, por exemplo, no caso da colheita mecanizada, conforme eu falei, a gente já começar a colher nossas lavouras de primeira safra via máquina. Então isso tem facilitado bastante a nossa vida aqui
e com isso a gente, logicamente, reduz essa dependência de mão de obra. Essas são as observações aqui da região do Cerrado Mineiro, é a média que a gente encontrou aqui entre produtores e consultados do café Além da Xícara. Na região da Alta Mogiana, o Marcelo Jordão vai contar pra gente como está. Aqui é uma região praticamente 100% mecanizada, né? Então a nossa dependência para a mão de obra é quase que exclusivamente para manejo de desbrota e colheita de lavouras novas, né? E em anos de safra mais baixa, onde a gente tem um volume maior de colheita manual, que é a catação que a gente chama, a gente acaba tendo um emprego maior de pessoas e isso acaba tendo uma dificuldade aí em conseguir toda a mão de obra para fazer essa colheita. Então, em anos de safra baixa é onde nós temos aí dificuldades em disponibilidade de mão de obra. Esse colhedor, esse apanhador de café, no período de colheita tem girado em torno aí de R$ 130 a diária, né? Dependendo do volume de café colhido, dando aí a sua variação do custo de medida, mas seria em torno de R$ 130 a diária. Trabalhador fora do período de colheita, aqueles trabalhadores fixos na propriedade, entre tratoristas e outros serviços, tem girado em torno aí de 1,5 salários mínimos, né? E o que nós temos visto aí como uma ferramenta para reduzir, né, os riscos do cafeicultor ficar aí na falta de mão de obra, principalmente no período de colheita, é a adoção dos sistemas de poda safra zero, onde aquele ano que poderia dar uma carga menor, 10 a 15 sacas por hectare, tendo a necessidade aí de realizar a colheita manual, a gente faz a poda, faz o esqueletamento e zera esse ano de baixa, né? Então a gente concentra a colheita somente nos anos de alta. Estou com o Alexandre, que é gerente de uma fazenda aqui em São Sebastião da Grama. E aqui a cafeicultura é toda de montanha. Como é que o pessoal está conseguindo mão de obra aqui, Alexandre? Gustavo, aqui a gente está na região do Vale da Grama. Essa região aqui tem muitas fazendas aqui, vizinhas nossas aqui, e estamos tendo muito problema, o pessoal está tendo muito problema com a qualificação dessa mão de obra. Tentam ir para longe buscar, norte de Minas, Bahia, só que o pessoal não está querendo vir mais para cá, para essa região nossa aqui. Está meio complicado para a gente poder fazer essa colheita esse ano aqui na nossa região. E aqui na tua fazenda, praticamente 95% aqui é manual, né? Você também está tendo esse problema? Gustavo, aqui a gente trabalha um pouco diferente. Aqui a gente faz a contratação desse pessoal fixo. Então a gente tenta trabalhar com eles durante o ano todo. Dessa forma a gente tenta dar um bem-estar para esse pessoal, é o que faz ele manter. Então aqui a gente tem um pouco menos dessa dificuldade. Então sempre as colônias minhas aqui estão cheias aqui na fazenda nossa aqui. No teu caso, então é um caso especial, né? Não é o comum que acontece na região. Sim, isso. Aqui a gente, além do café, a gente tem uma outra cultura também, então fica intercalonado com a colheita do café. As oliveiras que a gente tem, então a gente consegue manter esse pessoal durante todo o ano para a gente chegar na colheita e ter esse pessoal, essa mão de obra para a gente poder estar trabalhando. E isso a gente conseguiu ver há 3 anos atrás, porque a gente fazia essa contratação, estava difícil de achar pessoal na época da colheita, então a gente mudou um pouco essa forma de trabalhar. Na entre-safra, né, no verão, na primavera, não fica muita mão de obra sobrando na fazenda? Gustavo, não, ainda falta mão de obra ainda. Se eu tivesse mais casos, pudesse contratar mais pessoas, a gente ia precisar de mais gente. Pela área que a gente tem, e pela quantidade de pessoas que a gente tem. Qual que é a área que vocês têm? Hoje a gente está com 280 hectares de café e 80 de oliveiras. Então a gente precisa estar fazendo esse trabalho durante todo o ano com em torno aí de 35 pessoas que a gente trabalha. E economicamente é viável vocês fornecer toda essa condição, né, durante o ano todo para esses empregados, né? Porque normalmente a cafeicultura às vezes não remunera essa quantidade de gente, né, dentro da atividade. Como é que vocês fazem aqui? Gustavo, o que a gente
a gente observou é que a gente trabalha com a parte buscando a sustentabilidade. Então a gente tem que focar muito nessa parte social. E o que a gente pôde observar? Se você dá um cuidado mais especial com o funcionário, o que pode observar é que o serviço dele melhora, rende, ele trabalha mais satisfeito, então fica sendo economicamente... Ele se sente mais seguro, vamos dizer assim. Isso. Então, não só pelo serviço, mas também pelos benefícios que ele possui e ele trabalha mais satisfeito. Amigos, qual será o futuro da cafeicultura? Muitos perguntam, será que ficaremos sem o cafezinho nosso de cada dia? A nossa capacidade de adaptação às dificuldades é que vai dizer. O cafeicultor, um guerreiro por natureza, que enfrenta todo tipo de adversidade, vai acabar se adaptando e criando soluções para enfrentar o problema. Novas tecnologias vão surgir. A história da cafeicultura prova que teremos um final feliz nessa história. E qual é o final feliz? O Brasil vai continuar sendo o maior produtor mundial de café, gerando riquezas e, principalmente, garantindo o sagrado cafezinho nosso de todo dia. Um grande abraço para você. Obrigado por acompanhar o canal. Deixe seu like e se inscreva. A gente se vê na semana que vem, aqui no Pé do Café. Grão de Ouro Agronegócios, uma empresa AgroGalaxy. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblen. Igual não tem. Poliblen é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblen é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional, flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Poliblen, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.